Amém? Aleluia. Vamos então à palavra do Senhor. Bom, nesses últimos 3 domingos nós temos falado sobre um pilar fundamental na vida cristã e que é um pouco mal compreendido ou, na verdade, muito pouco conhecido, pregado e ensinado na vida da igreja, que é a respeito da obra consumada de Jesus. Nós temos falado nesses dias a respeito dos benefícios da nova aliança, dos benefícios de vivermos na graça de Deus. Nós estamos vindo de uma série de mensagens onde eu tenho explicado para você a respeito da supremacia da graça de Deus, da nova aliança, com relação à antiga aliança, com relação à aliança da lei. Nós falamos sobre os fundamentos, onde eu expliquei para você o porquê da lei, o que é a lei, o que é a graça, porque Deus deu a lei, depois deu a graça, enfim. E agora nós estamos falando sobre os benefícios de vivermos, de crermos nessa verdade espiritual da nova aliança. Primeiro eu falei com você sobre a nossa dívida, que foi completamente paga, tetelestai, a dívida está aniquilada, está paga. Depois nós falamos na semana passada sobre o perdão pleno, que eu expliquei para você, que assim como a obra de Jesus foi feita de uma única vez e para sempre, você recebeu o perdão de Jesus, o perdão de Deus em Cristo, de uma vez para sempre. Você é plenamente perdoado, passado, presente e futuro. Amém? Agora, uma vez que nós fazemos essa afirmação, as pessoas perguntam, mas se eu sou plenamente perdoado de todos os meus pecados, se eu não preciso pedir perdão a Deus para eu ser perdoado, então eu posso pecar à vontade, eu posso fazer o que eu quiser, afinal já sou perdoado. E eu expliquei para você que isso na verdade é uma imaturidade e uma falta de compreensão a respeito da obra de Jesus, a respeito da obra do Espírito Santo na nossa vida, e é justamente sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. Hoje eu quero explicar para você a diferença sobre justificação e santificação. E para a gente começar, eu quero começar com você fazendo uma pergunta. Por que tantos cristãos vivem ansiosos, inseguros e paralisados? Você já percebeu que a maioria dos irmãos vivem ansiosos, com medo, inseguros e se sentem paralisados na sua vida? Por que isso? Justamente porque eles não entendem a justificação e não sabem diferenciar justificação de santificação. Eles confundem o tribunal com o jardim. Isso é muito importante você compreender. E essa é a minha ilustração de hoje com você. Eu quero falar com você hoje sobre o tribunal e o jardim de Deus. Diferenciar essas duas coisas é fundamental para que nós possamos viver uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida debaixo do favor de Deus. Por que as pessoas vivem com medo, ansioso, inseguro, paralisado? Porque eles misturam o que Deus declarou sobre eles com o que Deus está cultivando neles. Preste atenção nessa frase. Uma coisa é o que Deus declarou sobre você. Isso é justificação. Outra coisa é o que Deus está fazendo em você. Isso é santificação. Se nós não compreendermos, se nós não soubermos separar essas duas coisas, nunca viveremos uma vida abundante. Nunca viveremos em liberdade e jamais cresceremos e amadureceremos espiritualmente. Por isso essa ministração é muito importante e eu preciso que você preste muita atenção. Amém? Tudo começa onde? No tribunal de Deus. Tudo começa no tribunal. E quando nós estamos diante do tribunal de Deus, quando eu estou falando sobre o tribunal, eu estou falando no dia em que Deus decidiu que iria te salvar. Qual é o tribunal de Deus?
A cruz. A cruz é o dia do juízo de Deus, onde Ele declarou que aqueles que crescem em Jesus seriam justificados. Entenda o seguinte: quando Deus na cruz resolveu fazer de Jesus o sacrifício pelos nossos pecados, Ele estava batendo o martelo do juiz divino, o juiz de todos os vivos e mortos, o juiz de toda a terra. Deus estava batendo o martelo e declarando que você e eu, por crermos em Cristo, éramos justos diante dele. Isso é a nossa justificação. O que é justificação? A justificação é um ato legal, instantâneo e final. É um momento em que Deus olhou para você e disse que você não era mais culpado dos seus pecados. Você não era mais escravo da natureza de Adão. Com base na obra de Cristo, Deus te declara justo. Agora, preste atenção que isso aqui é muito importante você compreender. Deus não disse que você é perdoado e também culpado. É isso que as pessoas não compreendem. As pessoas dizem assim: eu sou um pecador salvo pela graça. Só que não é isso que a Bíblia nos ensina. Eu era um pecador e fui salvo pela graça. Essa é a verdade do Evangelho. Eu era um pecador, eu sou salvo pela graça. Essa é a verdade de Deus para nós. Deus não disse que você é um pecador e salvo ao mesmo tempo, porque um pecador não pode ser salvo. Para ser salvo, eu preciso deixar de ser pecador. Por isso não tem como eu ser perdoado e culpado diante de Deus ao mesmo tempo. Por isso que a declaração de Deus para nós é que nós somos justos, inocente. É como se o nosso passado, é como se a natureza de Adão, é como se o pecado na nossa vida nunca tivesse existido. Justificação não é Deus perdoar você e fingir que você é uma nova pessoa. Justificação é Deus apagar o seu passado e fazer com que o pecado nunca existisse na sua vida. Por quê? Porque Jesus na cruz aniquilou o poder do pecado na sua vida. Nós falamos sobre isso na semana passada. Paulo fala sobre isso em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1. Ele diz: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados. E porque fomos justificados, declarados inocentes, não temos passado, não temos acusação, não temos nada, nós somos inocentes. Por isso que eu mostrei para você na semana passada que não há registro diante de Deus dos nossos pecados. Porque na cruz, Deus nos justificou, nos inocentou. É diferente. Quando alguém é pego num crime, é levado ao tribunal, ele passa pelo tribunal, ele é sentenciado à punição, ele vai para a cadeia, paga pelo que ele fez, depois que passa a sentença, ele sai livre. Ele é livre, mas ele é culpado. Não é essa a verdade do Evangelho. Tem muita gente que acredita que por causa de Jesus ele pagou a sentença e agora você pode viver livre, mas o pecado passado continua diante de Deus. Não! Você é livre, você é inocente, não existe registro de pecado diante de Deus. Você é justo. Você é justo. Pastor, mas eu acabei de pecar antes de vir para cá. Esse pecado não é registrado diante de Deus. Você é justo. Amém. Entenda o seguinte: a justificação
não é um processo, é um decreto. Não existe meio justo. Não tem como você ser justo hoje e amanhã não. Ou você foi justo ontem e hoje não é mais. Você foi culpado ontem e hoje é justo. Não, não existe isso. Uma vez que você passa pelo tribunal e é sentenciado, aquela sentença nunca mais sai da sua ficha. Se você tem uma passagem pela polícia, essa passagem nunca vai sumir na sua vida. Ainda que você pagou a sentença, ainda que fazem 1000 anos. Está lá, está registrado. Mas com Deus não é assim. Uma vez que você nasceu de novo em Cristo, não há nenhuma sentença contra você, porque você é inocente. Ah, irmão, isso aqui é poderoso demais. Nós precisamos compreender essa verdade. Se nós somos justos, significa que não há nada que nos impede de viver a vontade de Deus. Não há nada que nos impede de acessar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque somos inocentes. Ele decretou. Ele quem disse. E quando isso aconteceu? No momento em que você creu em Cristo, sua posição foi selada para sempre. Quando que você foi justificado? No dia em que você recebeu Jesus na sua vida. No dia que você creu que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu por você e ressuscitou para te dar uma nova vida, a partir desse momento, você é declarado justo no tribunal de Deus. Não há mais sentença sobre você. Você é inocente. Ah, meu Deus, isso é poderoso demais. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por essa verdade nessa manhã, em nome de Jesus? Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa verdade sobre nós. Isso é muito forte. A justificação não é um processo, é um decreto. Foi feito no momento em que você recebeu a Jesus. Agora, o que esse decreto faz na nossa vida, na prática? Qual é o benefício disso? O que isso tem um poder na nossa vida? No momento em que Deus bateu o martelo em seu favor, no momento em que você nasceu de novo em Cristo, Deus não apenas te declarou justo, mas Ele fez algo muito além. Ele plantou você no jardim dele. Ao ser declarado justo, Deus te pega e te coloca no jardim dele. Paulo fala sobre isso ao dizer que o Senhor nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho amado de Deus, Cristo Jesus. Então, Deus te justifica, te declara inocente, agora Ele transporta você nessa justificação, com esse decreto, Ele te planta no jardim dele. Isso é maravilhoso, porque a partir desse momento Deus planta em você uma semente. Você é justo, justificado, e agora é transportado para o jardim de Deus, e Deus planta em você uma semente. Que semente é essa? A semente do próprio Cristo. A identidade de Cristo é colocada em você. O DNA de Deus é colocado em você. Você foi declarado justo e agora recebeu a semente de Deus em você, a natureza de Deus em você, por meio do Espírito. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, se nasceu de novo, é nova criação, tem uma nova natureza. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo está dizendo que uma vez que você foi declarado justo
diante de Deus, você é transportado para o jardim dele e você recebe dele uma nova natureza. Você recebe dele uma nova identidade. E você só pode receber essa nova identidade, você só pode estar nesse lugar por causa da justificação. Isso é muito importante você entender. Você não pode receber a vida de Deus, a natureza de Deus, se você primeiro não receber a justificação. É isso que as pessoas não entendem. Primeiro, você recebe a vida, para que depois essa vida frutifique em você. Primeiro você é livre da condenação, para depois receber os benefícios da salvação. Está compreendendo? Amém? Então, entenda o seguinte: sua identidade foi transformada. Você era um pecador, filho de Adão. Agora, você é um filho de Deus, santo em Cristo Jesus. Você é justiça de Deus. Você não é um pecador salvo pela graça. Você era um pecador, agora salvo pela graça. Ah, meu irmão, você precisa compreender isso. Por quê? Porque se você não entender que a sua natureza foi transformada, você não vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Se você não compreender a justificação, você é justo, você é inocente diante de Deus. Deus declarou, você não tem passado, ainda que o seu passado seja 10 minutos atrás, ou há 10 anos atrás, não há registro diante de Deus de nenhum dos nossos pecados, porque aquilo que o sangue cobre, não pode ser registrado. Então, uma vez que eu fui justificado, agora eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. O que significa? Eu não sou mais um pecador, eu sou justo. Não importa o que aconteça, eu sou justo. Não importa o que eu faça, eu sou justo. Não importa o pecado, eu sou justo. Pastor, mas como? Isso é muito forte. É muito forte. Por quê? Porque por mais que pareça algo muito simples, custou muito caro. Pastor, é fácil demais. O senhor prega, parece que é fácil demais ser salvo. Parece que é fácil demais fazer as coisas com Deus. É fácil. Mas custou caro. Custou caro. Mas Deus não está cobrando de você. Deus nunca vai cobrar isso de você, porque Jesus é quem pagou o preço. Agora, você será cobrado se você não receber desse presente, porque aí você está desprezando a obra de Cristo. Entende como é importante você compreender e viver essa verdade? Nós não podemos, Paulo fala sobre isso, nós não podemos receber e fazer com que a graça de Deus seja vã na nossa vida. Inútil. O que é fazer a graça de Deus inútil? É não entender essa verdade. Diga comigo, eu sou justiça de Deus. Eu sou inocente diante de Deus. Ponto. Então entenda o seguinte: o martelo já bateu ao seu favor. A semente foi plantada em você. O caso no tribunal está encerrado. A justificação é um fato consumado. Você é eternamente justo diante de Deus. Eternamente justo diante de Deus. Pastor, mas isso é muita doideira. O Evangelho é loucura. Loucura para os que perecem, poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. É isso que Paulo diz. Então entenda isso, Deus já declarou, Deus já decretou, você é justo por causa de Cristo.
Pastor, mas e agora? Eu não pareço justo. Os meus atos não são atos de alguém justo. Aqui começa a santificação. Diferente do tribunal, a santificação é um jardim. Justificação é o decreto legal de Deus em seu favor. Santificação é o jardim. Você foi declarado justo e foi transportado para o jardim de Deus. Você recebeu a semente de Deus, o DNA de Deus, e Deus plantou você no jardim dele. A justificação é um decreto, acontece no momento em que você se converte. A santificação é um processo, mas esse processo só pode acontecer depois que você passou pelo momento da justificação. Entenda isso. A igreja, os pregadores, falam muito sobre santidade, mas não falam sobre justificação. Isso é uma heresia, isso é uma abominação, isso é difamar a cruz de Cristo. Eu não posso falar do processo sem primeiro eu falar do evento. O evento é justo. Você foi justificado na cruz por causa de Jesus. Agora, o processo é a santificação. As pessoas cobram santidade, as pessoas batem na igreja, porque não entenderam ainda que o martelo de Deus já foi batido lá atrás e foi declarado: nós somos justos. Entenda a diferença, uma coisa é o jardim, outra coisa é o tribunal. O tribunal declara um momento: você é justo, e isso vale por toda a eternidade. E porque você é justo, você é plantado no jardim, e agora então começa o processo da santificação. E o que é a santificação? Vamos entender isso? A verdadeira santidade não é a ausência de pecado, é a qualidade daquele que nasceu de novo em Cristo. Preste atenção. Se a justificação fala sobre a nossa posição legal diante de Deus, a santificação é sobre o nosso crescimento, é sobre a semente que foi plantada em nós crescer. Lembra? Deus tirou você do tribunal, como justo, como inocente, e te plantou no jardim dele. E no jardim dele agora, você vai crescer. A semente foi plantada em você, e agora, você vai crescer. E esse crescimento não é imediato. Esse crescimento tem um processo. O que é ser santo? As pessoas dizem que santidade é ausência de pecado. E não é. Santidade é você ter em você a natureza, o DNA daquele que é santo. Por isso que, primeiro, você é declarado justo. Primeiro, você é inocentado. Depois, a semente de Deus, o DNA de Deus é colocado em você. E você é plantado no jardim de Deus. Eu estou usando a ilustração do jardim para você compreender. Paulo diz em Efésios capítulo 2 que nós fomos colocados na família de Deus. É a mesma coisa. Mas eu estou trazendo para você a ideia da semente, do jardim, para você compreender o processo. Você está comigo? Então, você é plantado no jardim de Deus. Mas você só é plantado no jardim de Deus porque você tem agora o DNA de Deus. A semente de Deus foi colocada em você. Então, a verdadeira santidade
não é a ausência do pecado, mas é a definição daquele que nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo é santo, porque carrega a natureza do santo, que é Deus. Amém? Por isso que o Espírito Santo habita em nós, porque Ele é a verdadeira santidade, é Ele que nos torna separados. A palavra santo significa separado. Aí as pessoas dizem, separado do pecado. Não. Separado do mundo. Não. Separado para Deus. Você não é santo porque você não vive no mundo, até porque você vive no mundo, você não é alienígena. Você não é santo porque você é separado do pecado. Você é santo porque você foi separado para Deus. Você não é igual às outras pessoas. Sabe, o oposto de santidade não é pecado. O oposto de santo não é pecado, não é pecador. O oposto de santo é comum. Comum. O oposto de santo é comum. Então significa que você deixou de ser comum, escravo do pecado, debaixo da natureza de Adão, e se tornou extraordinário. Você é alguém separado para Deus, para receber da natureza dele em você. Isso é ser santo. Amém? Agora entenda o seguinte. Vamos pegar a ideia da semente. Vamos analisar. Uma semente. Podia ter trazido uma semente, né? Não pensei nisso. Quer dizer, eu pensei, mas esqueci. Imagina uma semente. Toda semente é uma árvore. Se você tem a semente de abóbora, ali você tem um pé de abóbora. Se você tem uma semente de manga, ali nas suas mãos, você tem uma árvore, um pé de manga. Pastor, mas não é uma semente. Não, aquilo ali é uma árvore, que precisa ser plantada, que vai crescer, mas ela já é uma árvore. Vamos lá, vamos pensar sobre isso. A semente da manga não se tornará uma árvore quando crescer, mas desde sempre ela já é. Ela só precisa ser plantada e passar pelo processo, mas ela já é. Porque não existirá árvore se a semente não existir. Porque a semente é a árvore encapsulada. Está entendendo? Um bebê não se tornará um ser humano quando ele crescer. Desde o dia em que ele nasceu, na verdade, desde o dia que ele foi gerado no ventre, ele já é um ser humano. Mas quando ele nasce, ele não é um ser humano na sua estatura madura. Ele precisa aprender a falar, ele precisa aprender a andar, ele precisa desenvolver os seus ossos, ele precisa criar dente, mas ele já é um ser humano. Ele vai passar pelo processo para se desenvolver, mas ele já é um ser humano. Entenda o seguinte: você não se tornará santo quando parar de pecar. Você já é santo, porque você tem a natureza de Deus. Você não será santo quando morrer. Você já é. Você já é. Porque santidade não é ausência de pecado. Santidade é a qualidade daquele que carrega a natureza de Deus dentro de si. E aqui é que entra a minha ilustração a respeito do jardim. Porque o que há entre a semente e a grande árvore? Ou o bebê e o ser humano adulto? Ou entre
você com atos pecaminosos, porém justo, e uma santidade aparente. O que essas três coisas têm em comum? O que faz uma semente se tornar uma árvore frutífera? O que faz um bebê ser um adulto? O que faz você ter atos errados e ter uma vida livre desses atos? Uma mesma coisa, liga esses três pontos: o processo de maturidade e crescimento. A árvore está na semente, mas ela só vai se manifestar se essa semente passar pelo processo de maturidade e crescimento. O ser humano adulto está dentro do bebê, mas ele só vai se manifestar à medida que o bebê cresce e amadurece. Você já é santo, mas você vai conseguir manifestar essa justiça, essa aparência de santidade, à medida que você cresce e amadurece. Entenda que a santidade, a santificação, na verdade, é esse processo, e que vai durar a vida inteira. Quando que você vai deixar de ter atos pecaminosos na sua vida? O dia que você morrer. O dia que você morrer. Até lá, você está no processo, você está no jardim, e você está crescendo, você está crescendo, você está crescendo, e amadurecendo. Amém? Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando. Vamos lá. Nesse processo de santificação, existem três coisas que precisam acontecer na nossa vida. Três coisas. Primeiro, nós precisamos ser regados com a palavra da graça. A semente está em você. Agora, essa semente precisa ser regada para que ela cresça e frutifique. E como nós somos regados? Somos regados pela água da palavra da graça de Deus. Em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, Paulo diz o seguinte: sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando com gratidão. Uau! Olha o que Paulo diz. Você recebeu a sua nova identidade por meio da graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Agora, para você crescer, para você se fortalecer, você precisa continuar caminhando na verdade da graça. Você foi salvo porque creu na graça. Você vai crescer e amadurecer se você continuar crendo na mensagem da graça. As pessoas dizem, não, a graça é para conversão, agora a pessoa precisa do mandamento para ela crescer. Não é isso que a palavra de Deus diz. Paulo diz que aqueles que pensam assim estão enfeitiçados, estão iludidos, estão sendo manipulados. Por quê? Porque quanto mais você dedica tempo ouvindo a verdade do Evangelho, da graça de Deus, entendendo quem você é em Cristo, mais a semente de Deus cresce em você. Então, se você foi justificado pela graça, você também será santificado por meio dela. Na semana passada eu falei para você sobre o texto de Tito, capítulo 2, onde Paulo diz que a graça nos salva, mas também nos ensina, nos edifica, nos faz crescer. Você é justo, amém? Diga comigo, eu sou justo em Cristo Jesus. Agora que você é justo,
você também é santo. Então diga: eu sou santo em Cristo Jesus. E uma vez que você é santo, você precisa entrar no processo da santificação, para que essa santidade, para que os frutos dessa sua nova natureza se manifestem na sua vida. E como que você faz isso? Ouvindo, 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 ouvindo e ouvindo a palavra da graça de Deus. Amém? Segunda coisa que nós precisamos é sermos nutridos pela comunhão com o Espírito Santo. Você é regado pela palavra da graça, mas agora você precisa ser nutrido. Sabe quando você tem ali aquela planta, e você vai colocando ali adubo, você vai colocando nutrientes na terra, para que ela cresça forte, bonita? Nós somos nutridos pelo Espírito, pela liberdade e a comunhão que nós temos com o Espírito Santo. É isso que Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, ele diz: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, tenho intimidade com o Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. O que Paulo está dizendo para nós? Se queremos crescer, se queremos amadurecer na fé, precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, não para sermos santos, porque já somos, para fazer com que a semente cresça e frutifique. Você está compreendendo? Você está compreendendo o que eu estou falando? Quando Paulo fala isso, vivei no Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne, aí ele vai listar a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito. O que é as obras da carne? A consequência de você buscar viver a sua vida com Deus, baseada na lei. Essa é a obra da carne. O fruto do Espírito é resultado de comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais eu busco ter comunhão com o Espírito Santo, quanto mais eu nutro a minha comunhão com o Espírito Santo, mais os frutos do Espírito, o fruto do Espírito se manifesta na minha vida, porque a semente já está aqui. Ela precisa ser regada e nutrida. Pastor, e como que eu faço para ter comunhão com o Espírito Santo? As práticas espirituais: jejum, oração em línguas, confissão da palavra. Esses são os nutrientes espirituais que nos ajudam a fortalecer a semente de Deus em nós. Então, quando eu oro em línguas, quando eu oro, tenho um momento de oração, quando eu leio a palavra e declaro a palavra, confesso a palavra, quando eu jejuo, essas coisas não são para eu ser alguma coisa, não é para eu me tornar alguma coisa, mas para que aquilo que está em mim se manifeste, para que a semente seja nutrida, cresça e dê frutos. Você está compreendendo? Por isso que é um processo. Justificação é um momento, santificação é um processo. Por último, em terceiro lugar, precisamos ser podados pelo jardineiro. Quem é o jardineiro? Jesus explica. João 15, versículos 1 e 2, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele levanta. A maioria das versões está ele corta, mas o original é levanta. Ele levanta, ele ergue. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Semana que vem eu vou falar com você sobre esse versículo. Mas o que eu quero que você entenda é que se nós queremos frutificar para Deus, se nós queremos que essa semente cresça em nós, precisamos
regar essa semente por meio da palavra da graça. Precisamos nutrir essa semente por meio das disciplinas espirituais. Mas também precisamos nos permitir sermos podados por Deus. E o que é a poda de Deus? A poda é o processo de disciplina de Deus, onde Ele nos ajusta para que a semente cresça e frutifique em nós. Semana que vem eu vou falar com você sobre isso. Como Deus disciplina na graça. O que é a disciplina de Deus? Semana que vem eu vou explicar isso para você. Mas eu preciso que você entenda isso hoje. Você precisa pegar essa revelação, essa chave na sua vida hoje. A árvore não está crescendo para provar a origem da semente. Ela cresce porque a semente já é autêntica. Você não tem que amadurecer para provar que você é santo. Você não tem que ter frutos para demonstrar que você é filho de Deus. Você já é um filho de Deus, porque o decreto foi liberado lá no tribunal. Pastor, mas Jesus disse que a árvore se conhece pelos frutos. Sim, mas quando Jesus disse isso, Ele estava dizendo a respeito dos falsos profetas, que têm aparência, mas não têm a essência. Entenda o seguinte: você não se santifica, está escrito isso aqui, ó. Você não se santifica para se tornar justo. Você cresce em santidade, porque já foi declarado justo. Você não tem que lutar para ser justo, você já é. Você não tem que se esforçar para ser santo, você já é. O que você precisa é estar no processo de crescimento e de maturidade, para que essa semente cresça e frutifique na sua vida. Se você é regado, nutrido e podado, o crescimento e a frutificação são naturais. Não depende de você. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Entenda o seguinte: justificação é um momento que acontece quando você recebe Jesus. Santificação é um processo que só acontece porque você é santo, porque você é justo. E esse processo é para que a semente que já está em você frutifique. Não é para você ser, é sim porque você já é. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por essa palavra, por essa verdade nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluias. Agora, onde é que está o problema? Por que entender isso aqui é importante? Porque, imagine, você está no jardim de Deus. E aí você começa a ver folhas amareladas surgirem em você. Você começa a ver alguns galhos crescendo tortos. E aí você fica doido. Você entra em pânico. Por quê? Porque parece que o seu estado atual está se denegrindo. Aí você faz o quê? Você corre, você sai do jardim e corre para o tribunal. Aí você chega diante de Deus e diz: Senhor, por favor, será que essa folha é amarela? Será que esse galho torto? Será que essa falta de fruto? Será que eu perdi, meu Pai? Eu perdi a minha justificação? Eu deixei de ser santo? Eu deixei de ser justo? Deus, por favor, me julga de novo. Você acha que o seu estado atual define a qualidade da sua semente? Você acha que a falta de resultados
está condenando aquilo que foi declarado no tribunal. Mas não é assim que acontece. Esse é o problema. Porque alguém não está dando os resultados que a gente espera, a gente começa a condenar essa pessoa e esquece o que foi feito na cruz. Irmão, as pessoas não entendem isso. Mas saiba de uma coisa: conversão é um processo. Há muitas pessoas no nosso meio que amam Jesus, que entregaram a vida para Jesus, que são justos, que são santos, mas que não se converteram ainda. O que é conversão? Mudança de mentalidade. É um processo. Há outros que já se converteram, já mudaram a sua mente, mas ainda não estão dando os frutos. Os frutos ainda são amarelados. Os frutos são mirrados. Os galhos estão tudo torto. Mas nada disso degrine a qualidade da semente. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Entenda o seguinte: o martelo já bateu ao seu favor. O decreto é final. Uma folha amarelada não transforma o carvalho em um arbusto de espinhos. Seu pecado não muda sua posição de justo. Você pode dizer isso? Digo, o meu pecado não muda a minha posição. Eu sou justo em Cristo Jesus. Amém? Nunca julgue o seu estado. Na verdade, nunca julgue a sua posição, nem a posição de ninguém, por causa de um estado atual. Nunca faça isso. Sua posição, sua identidade são irrevogáveis, irreversíveis. Você é justo, você é filho de Deus, você é amado, você é santo. O momento atual, o estado atual, não tem poder, por pior que seja, não tem poder de mudar isso. Pastor, mas é difícil conviver com isso na prática. É difícil. Mas entenda o seguinte: o problema de uma folha amarelada não se resolve no tribunal, se resolve no jardim com o jardineiro. Não é tentando negociar a sua identidade, não é tentando anular a obra da cruz que você vai crescer. Pelo contrário, é validando cada vez mais a obra da cruz, é buscando receber mais revelação sobre o que Cristo fez por você, que vai fazer você sair desse estado atual para o seu estado, segundo a vontade de Deus. Você não precisa de um novo julgamento. Você precisa de mais água. Você precisa de mais palavra. Você precisa de mais graça. Você precisa de mais comunhão com o Espírito Santo. Você precisa de mais oração em línguas. Você precisa de mais adoração. Você precisa de mais declaração da palavra. Mas não é de uma nova identidade que você precisa, porque você já tem. Não julgue a sua identidade. Talvez o que você precisa é de disciplina. Ser poldado pelo Pai. Não para ser, mas porque você já é. A solução para uma falha na santidade não é questionar a justificação, mas se aprofundar no processo de santificação. Teve um comportamento errado, teve uma prática pecaminosa, não vai para o tribunal. Vá para o jardineiro. Deixa ele regar você. Deixa ele poldar você. Deixa ele adubar você. É assim que o problema será resolvido. Amém? Ah, meu irmão. A minha pergunta para você hoje é: onde você tem vivido?
No descanso do decreto ou na ansiedade do crescimento? Esse é um problema muito ruim na vida da igreja. Nós temos ansiedade demais para crescer. Ai, pastor, eu quero logo ser liberto, eu quero logo crescer, eu quero logo. Não, irmão. Nós temos um processo. A semente tem um processo, o bebê tem um processo. Não adianta o bebê nascer hoje e amanhã, daqui um mês você querer tirar as fraldas dele, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não adianta você ter um bebê de 5 meses e querer que ele se vire sozinho, que ele tome banho sozinho, que ele fale sozinho, que ele resolva os problemas dele sozinho. Tem um processo para isso. Não adianta você plantar uma semente hoje e daqui 2 meses você querer pegar o fruto dela. Tem um processo. Sabe, Deus te chama hoje para descansar no que Ele já fez por você. Ele já declarou: você é justo, você é santo, você é filho. Mas ao mesmo tempo que Ele quer que você receba o que Ele fez, Ele também quer que você se engaje no que Ele está fazendo em você. Ele está fazendo você crescer. Então beba da água, beba da palavra, mergulhe nisso, busque ser nutrido, ore em línguas, ore, busque, leia a palavra, não para ser, mas porque você já é. Deixa essa semente crescer em você. Deixa essa semente crescer em você. Ah, meu Pai, fica de pé. Vamos orar. E falando em oração, existem 2 tipos de oração. Quando você peca, você pode fazer 2 tipos de oração. A primeira oração é a oração do tribunal. É a oração do réu. Onde você chega diante de Deus e diz: Deus, pequei. Por favor, não anule meu decreto. Me justifique de novo, me julgue de novo. Por favor, não me condene. É uma oração baseada no medo, na insegurança e na confusão espiritual. Essa pessoa não entendeu quem ela é. Agora, existe a oração do jardim, onde você peca e você diz: Pai, obrigado, porque meu decreto de justiça está selado. Eu vejo essa área em minha vida que não reflete a beleza da semente que o Senhor plantou em mim. Por isso, Pai, me rega com a Tua palavra, nutre com Teu Espírito, me poda se for preciso, mas me faça crescer e ser parecido com Jesus. Essa oração agrada o coração do Pai, porque é uma oração baseada em confiança, em parceria e crescimento. Que você possa entender isso hoje. Entenda que uma coisa é o decreto, outra coisa é a semente. A justificação é o decreto e não pode ser revogado. A santificação é o processo do crescimento da semente. Você é justo, você é santo, e por causa disso, você está em processo de crescimento, de amadurecimento para a frutificação. Amém? Que você aceite hoje a justificação de Deus na sua vida. Nunca mais questione a sua identidade. Nunca mais questione a obra de Deus na sua vida, a sua salvação. Nunca. Descanse nisso. Eu sou salvo, eu sou filho, eu sou amado. E a partir desse descanso, abrace com alegria a jornada da santificação. Ouça a palavra da graça. Ore no Espírito, ore em línguas, medite, confesse a palavra com alegria. Permita-se ser disciplinado por Deus.
para que você cresça e frutifique. Não pelo seu esforço, não para você ser alguma coisa, mas como um processo natural para manifestar quem você já é em Cristo. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Diga: Pai, eu recebo o teu decreto final de justiça. Eu sou justo em Cristo. Minha posição está segura. Minha identidade é inabalável. Eu abandono o tribunal da condenação. E eu me apresento hoje no jardim como tua planta. Cultiva-me, rega-me, transforma-me. Eu quero crescer e expressar a plenitude da semente divina que o Senhor plantou em mim, para a tua glória. Amém. Amém. Que essa palavra possa ecoar no seu coração nessa semana. Eu te recomendo, meu irmão, em nome de Jesus, por tudo que é mais sagrado, medite nessa palavra, ouça as mensagens anteriores, deixe essa verdade entrar em você, regue-se pela palavra da graça, e cresça, frutifique, porque esse é o destino de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, uma semana abençoada. Domingo que vem, tamo junto, estou de volta para nós continuarmos. Nós vamos falar sobre a disciplina de Deus. Meu Deus, Deus abençoe você, uma semana abençoada, em nome de Jesus, e até semana que vem.